Oi, gente. A casa dos Bolsonaros caiu e o Nicolas sumiu. Não é só porque rima que é verdade. Ele simplesmente agora fugiu e tá fugindo o tempo todo do assunto Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Ele arruma agora qualquer desculpa para falar de qualquer outra coisa que não seja esse assunto. Só que ele tá querendo esconder que ele viajava no jatinho do Vorcaro. Bem, a Érica Cocai lembrou disso e humilhou, destroçou ele de uma forma que vocês precisam ver e compartilhar. Eu vou assistir aqui com vocês e vou tecer alguns comentários. Vamos lá. A nova matéria do The Intercept Brasil, que traz a confirmação material, documental, do que ela já vinha mostrando ao longo desses dias, desde o dia 13 de maio. Gente, saiu a comprovação, comprovantes bancários da transferência do Vorcaro para o fundo Ravengate, que é administrado por Eduardo Bolsonaro. Deputado Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais. Eu quero aqui hoje cumprir a minha promessa que eu fiz com o povo acreano, de que o próximo discurso que eu daria aqui nessa casa seria para poder falar e expor aquilo que eu vi com os meus próprios olhos ali no Acre. Uma balsa que demora tanto, a ponto de uma mãe ter o seu próprio filho dentro da balsa. Um local onde você só chega por avião ou por barco. Ao povo do Acre, ao povo da Amazônia, sabe que vocês não estão sozinhos. Deputada Érica Cocai, com a palavra. Claro que a gente tem que ter solidariedade com a população do Acre e da Amazônia, claro que tem que ter investimentos nisso, mas você se esqueceu que o seu partido apoiou a Bolsa Agro, que vai destinar 817 bilhões de reais, que deveria ser do Fundo Social, que poderia servir inclusive para obras de infraestrutura no Acre e na Amazônia, vai destinar para a Bolsa Agro? Não, é porque o Nicolas é um oportunista. O Nicolas é um falso. É mais falso do que nota de R$3. É falso. Mas enfim, vamos ver. Como é possível se aplaudir um parlamentar caçado por esta Câmara, que está nos Estados Unidos, morando em uma mansão que dizem custa R$30 mil o aluguel dela? E que, é o que tudo indica, esta mansão está sendo custeada por um filme que saiu do bolso do senhor Vorcaro. Mas como é possível admitir que este, filho do ex-presidente, condenado e preso, diga que é preciso colocar o Pix para negociação? Eles já atacaram o Pix antes. Nós temos um parlamentar aqui que costumava andar nos jatinhos de Vorcaro para fazer campanha para Jair Bolsonaro. Ela está se referindo, obviamente, ao Nicolas. Vale a pena lembrar que quando ela falou de colocar na mesa de negociação, foi exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro disse. Colocar o Pix na mesa de negociação com o Zelle, o Pix dos Estados Unidos. Só que o Zelle é muito diferente do Pix. Só que é claro que o Eduardo não citou isso, né? Que é diferente. Enfim. Porque as relações são relações muito próximas do senhor Vorcaro, do Banco Master, com a família do ex-presidente da República, condenado e preso. Aquele mesmo que assassinou milhares de pessoas aqui neste Brasil. Aquele mesmo que carrega mais de 700 mil mortes, que dizia que a vacina precisava ser condenada e que nunca respondeu à denúncia de que estava se cobrando por cada vacina neste Brasil. Esta família que está hoje tentando golpear mais uma vez este Brasil, esta família tem um representante que disse que era preciso negociar o Pix. O ataque que um parlamentar fez ao Pix, que foi um ataque contra a economia nacional. Porque a tentativa de se estabelecer que o Pix não poderia servir ao crime organizado foi atacando o próprio Pix. Que agora eles querem negociar, falando de um sistema estadunidense que, em verdade, não tem a velocidade do Pix e, ao mesmo tempo, é um sistema dos bancos estadunidenses. Aqui a Érica Cocai toca num assunto que é muito importante, gente. Quando o Nicolas, quem tiver dúvida vai olhar o meu vídeo na época. Quando o Nicolas Ferreira fez aquele ataque ao Pix, dizendo que o Pix seria taxado para, na verdade, bloquear uma medida que iria ampliar a fiscalização do Pix. Lembram disso? Eu disse na época que eu achava muito estranho ter um ataque desse, dificultando as investigações que claramente visavam entender o caminho do dinheiro do crime organizado. Aí agora a gente descobre que uma empresa utilizada no financiamento do Dark Horse também é uma empresa utilizada no financiamento de coisas do PCC. Será que, assim, a minha hipótese de que o crime organizado estaria pressionando para que aquela medida não fosse aprovada, será que isso explica o número de visualizações naquela época? Aquilo ali, o impulsionamento daqueles vídeos? Será que esse impulsionamento veio de dinheiro do crime organizado que não queria
que a Polícia Federal tivesse mais essa ferramenta, essa hipótese minha, que eu nunca afirmei com certeza, porque eu não tenho como ter certeza, ela começa, com o passar do tempo, a ganhar uma certa força. Vocês não acham? Ela ganha uma certa... Sei lá, ela sai de uma hipótese vaga, como era na época que aconteceu isso, que eu levantei a bola para ver se alguém investigava, né? E agora as evidências que a Polícia Federal está trazendo estão tornando essa hipótese, sei lá, mais plausível, mais provável. Claro que isso ainda precisa ser confirmado, mas é uma coisa que eu gostaria de lembrar. E queria negociar o PIX. Aliás, o senhor Tariflávio também quer negociar as terras raras. Chegou a falar isso. Ora, nós temos as terras raras que vocês precisam nos Estados Unidos. Foi dito isso. Isso são os fatos que eles açoitam todos os dias. Açoitam todos os dias. Aqui vi falar de corrupção. Sabe quem enfrentou a corrupção no INSS? Governo Lula. Sabe quem enfrentou a corrupção no Banco Master? Governo Lula. Governo Lula. É preciso que a gente avive a memória. E nós vimos, e o Brasil inteiro viu, um vídeo onde o seu Jair Bolsonaro, condenado e preso, dizia, se eu não consigo mudar o superintendente da Polícia Federal, eu mudo o chefe dele. Se eu não conseguir mudar o chefe dele, eu mudo o chefe do chefe. Isso foi dito. E dizia, a Polícia Federal não vai investigar os meus amigos e a minha família. E aqui se diz que a Polícia Federal havia suspeitas ou denúncias de que ela manipulada, ou se tentava manipular uma polícia que orgulha o povo brasileiro. Vale a pena lembrar que Lula disse em relação ao próprio filho que se tivesse alguma coisa errada, que ele ia ter que se ver com a justiça, que ele não ia mover uma palha para proteger o filho. A diferença diz muito sobre o caráter dos envolvidos. Se tentava manipular através do senhor Jair Bolsonaro, condenado e preso, pai do senhor Tariflávio. E eu lembro quando houve a caracterização das organizações criminosas como terroristas, que em verdade não é para se combater a organização criminosa. Me diga aqui qual foi a ação do governo Bolsonaro, hoje condenado e preso, de combate ao crime organizado. Nenhuma. Aliás, os próprios presídios federais, onde estão ali os representantes do crime organizado, foram construídos por Lula e Dilma. Foram construídos por outros governos. Nada foi feito para combater o crime organizado durante a gestão do condenado e preso Jair Bolsonaro. Nada foi feito. Nada foi feito. Nada foi feito pela saúde, nada foi feito pelo povo brasileiro. Aí se fala aqui de inflação. Nós estamos com uma inflação controlada. Mas nós tivemos anos no governo do condenado e preso Jair Bolsonaro de mais de 10% de inflação, 2 dígitos de inflação. Tínhamos a fila do osso, as pessoas carregando as marcas doídas na pele da comida sendo feita com lenha e com álcool. Ah, é isso que vocês querem de volta para o Brasil? É isso? É isso? É se ajoelhar para os interesses estadunidenses? Lembro que um secretário dos Estados Unidos disse que o Brasil não era um país amigo. E sabe por que o Brasil não é um país amigo? Porque ele disse que os países amigos eram os países que defendiam os interesses, não da pátria, destes países, mas os interesses estadunidenses. E concluiu a sua fala dizendo que os Estados Unidos voltariam a dominar o mundo. E vocês se ajoelham para os Estados Unidos? Rompem a soberania nacional? Quando houve o primeiro tarifaço, vocês estenderam a bandeira estadunidense nesta casa. Vexame, que coisa, né? É muito constrangedor. E estenderam também na manifestação do 7 de setembro, se você se lembra. Nesta casa, afrontando a bandeira nacional. E me vem aqui dizer que é preciso que isso volte. Que falta de amor que vocês têm para o Brasil. Aqui vocês deveriam respeitar as pessoas que choram a morte dos seus entes queridos em função da Covid. Deveriam respeitar, vocês lembram? Isso é uma gripezinha. Vocês lembram da chacota que foi feita? E por isso, é em amor a este país que o povo brasileiro reage e que bate palmas para Lula quando diz que soberania e democracia a gente não negocia. Ataques contra o PIX nós já tivemos neste país. Mas o PIX, que é do povo brasileiro, é do Brasil. Este PIX nos orgulha a cada brasileiro e a cada brasileira. E ele significa a força que este Brasil tem. Aí me vem aqui falar que o governo Lula está de costas para o agro. Sabe quanto foi o Plano Safra? 516 bilhões do governo federal. Não satisfeitos com o Plano Safra, o agro agora conseguiu a Bolsa Agro de 817 bilhões no pré-sal. Mas conseguiu por enquanto, porque nós vamos lutar contra isso. Para o agro. Sabe quanto o governo Lula destinou para o Rio Grande do Sul quando estava sendo vítima desse negacionismo climático que caracteriza um negacionismo que é estrutural, porque nega a própria realidade e acha que pode substituir a realidade por invenções ou por ficções? Mais de 90 bilhões.
Mais de 90 bilhões. Aí me vem aqui dizer que o governo Lula não apoia o agro nem a agricultura familiar. Nós temos o Brasil de volta. E esses que não gostam do Brasil, que acham que o Brasil tem que se rastejar para os interesses estadunidenses, que acham que é normal e natural circular em jatinhos para fazer campanha para Jair Bolsonaro no segundo turno, jatinhos de criminosos. Jatinhos de criminosos. Estes não amam o Brasil, nem amam o seu povo. Amar o povo brasileiro é amar um povo sem fome, é fazer com que nós tenhamos o Brasil, e assim concluo, presidente, se me permite, é fazer com que nós tenhamos este Brasil vivenciando a sua grandeza. O Brasil não é dos Estados Unidos, não é de Trump, que vocês pedem, que se rastejam para que possam interferir neste Brasil. O Brasil é dos brasileiros, das brasileiras, e o PIX é do povo brasileiro. Excelente fala de Érica Cocai e deu uma humilhada forte no Chupetinha, né? Excelente. Atacou o Pix e andou no jatinho do criminoso, né? Enfim. E agora só fala de outras coisas, né? Do Vorcaro, a amizade dele com o bro dele, o irmãozão, o Flávio. Isso daí, o Nicolas não toca nesse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe virar membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode também ganhar dinheiro divulgando cursos do canal. Tem explicando como é que você faz isso no comentário fixado. Não tem pegadinha, não tem custo nenhum. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.